Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, então o que nós vamos ver agora? Vamos ver então o decreto 1171, tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos sair daquela teorização e vamos para a prática. E vocês vão ver que vai bater agora, tá? Bem, deixa eu falar uma coisa importante aqui, ó. Coisa facílima. Coisa que você não pode errar na prova, tá? Então, se você já viu, maravilha, você só vai rever. Se você não viu, muita atenção, tá? Muita atenção que você pega aqui já agora todo o fio da meada e você não vai ter problema nenhum. Bem, já falamos que é o Código de Ética Profissional, tá? Lembrar que o Poder Executivo não se refere apenas à administração direta, inclui também a administração indireta, você também pode perguntar. Então, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, portanto, de nível federal, estão submetidas a esse Código de Ética. Beleza? Bem, o que tem de importante aqui? Então, o que eu fiz? Eu coloquei os itens mais perguntados e vou dar a dica, tá? Por exemplo, neste item 1 aqui, deste resumo que foi feito, o que interessa é só aqui embaixo. São as duas últimas linhas. Então, veja lá, ó. Dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais, etc, etc, devem nortear o servidor público. Atenção aí, eu falei nas aulas de administração, isso é importante também, nas aulas de administração eu falei para vocês que vocês têm que procurar o podem, ou algumas vezes, tá? Aqui não, aqui é o devem. Como deve ser, então é deve, tá vendo? Então aqui tem certo e errado, ok? Diferente da administração. Tem que tomar cuidado que o professor é o mesmo, mas a disciplina é outra. A ética não é continuidade da administração. Ética é ética, administração é administração. Beleza? Aqui que está o que perguntam muito. Seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Aqui que está o detalhe. O Código de Ética do Servidor Público é cobrado, vai ser cobrado de vocês dentro e fora da instituição. Então, por exemplo, se você quebrar a cara do seu vizinho, se envolver numa briga lá à meia-noite por causa de vaga no estacionamento dentro do seu prédio, você pode ser responsabilizado e ser chamado por ele mesmo, independente do que você possa eventualmente ter que enfrentar em termos policiais, como infração do Código de Ética. Então, isso aqui é muito importante, tá? O Código de Ética do Serviço Público funciona 24 horas. O Código de Ética de uma empresa privada, vocês sabem que não é assim, né? Na empresa privada, se, por exemplo, é muito comum isso, você sai às 6 horas do seu trabalho, 8 horas, 7 horas, saiu do trabalho, aí você resolve de encher a cara, tá? Sai com o carro por aí, dá uma batida com o seu carro, tá? Você vai ter problemas lá com a legislação do trânsito. Mas você não tem problema com o Código de Ética, tá? Não te afeta isso. A não ser que você esteja com o uniforme da empresa, você apareça na capa da tribuna no dia seguinte, aí sim, aí a coisa vai complicar. Mas se ficar ali naquele diz-que-me-diz-que ali, de que ele bateu o cara que estava de cara cheia, não dá problema nenhum. Então, a primeira coisa é isso aí. Ele responde pelo Código de Ética dentro e fora da instituição. Uma coisa que vocês poderiam me perguntar, pode até ser abordado na prova, mas não vai ser abordado na prova, mas só para vocês entenderem, é o seguinte. Esse troço funciona? Isso é cobrado? Gente, é cobrado, tá? É cobrado. Vou falar uma coisa aí que às vezes quando eu falo tem gente que diz assim, cara, vou sair, não vou fazer esse concurso não. Não é isso que eu quero da vida. Olha o que eu vou falar agora. Entrar no serviço público é pior que casar. Casamento, como nós conversamos antes do intervalo, se dali 5 anos não der certo, você dá um pontapé no traseiro da cara à metade e você está limpo. Não é assim que está funcionando hoje? No serviço público você entra para ficar 30, 35 anos. Com as mesmas pessoas. É pior que casamento, pô. E ninguém desmancha. Porque ninguém quer perder o osso, né? Tá?
Então, pensa bem se você vai querer enfrentar as mesmas caras todo dia durante 30 a 35 anos. Esse é um ponto. Aí o que acontece? Tem uma segunda situação muito importante. Quando você entra no serviço público, quer queira, quer não queira, dentro de uns 2 ou 3 anos mais ou menos no serviço público, vocês necessariamente vão aderir a um determinado grupo político. Não tem como o assunto do servidor público é conversar sobre política, tá? Ele trabalha e conversa sobre política. Então você acaba aderindo a um determinado grupo político. E passam a ter, e tem, existe, vai continuar existindo no serviço público, facções políticas diferentes. Quando o partido a que você pertence, ou defende, ou é simpático, vai bem nas eleições, você tem uma melhoria profissional. Você tende a receber lá um cargo, às vezes por nomeação, pode virar até um figurão lá na estrutura. E você vai, e aí os teus colegas vão ficar por baixo de você. Mas nas próximas eleições pode acontecer o contrário. Você entra em desgraça e aquela pessoa que foi teu auxiliar de repente passa a ser teu chefe. Então, embora pareça que no serviço público corre tudo bem, não é assim não. Ele tem muita rivalidade interna, tá? Por causa dos comprometimentos políticos. E aí o código de ética começa a funcionar. Uma outra coisa que eu vou passar para vocês já, ela está aí dentro escrita, mas é bom a gente aproveitar para entender o embalo. Então, primeiro, funciona. Segundo, a lógica de funcionamento é a adesão política a grupos, certo? E terceiro, muito importante, que eu vou falar agora. Como é que funciona o código de ética no serviço público? É assim, ó. O instrumento de penalização chama-se censura. Anotem isso, está aí na apostila, mas é bom anotar. Código de ética no serviço público, o instrumento de penalização chama-se censura. Tá? Então existe uma comissão de ética, a comissão de ética julga o seu ato antiético, e se você for condenado, sem direito à defesa e tudo, mas se você for condenado, você vai receber uma chamada moção de censura, certo? Por que a palavra censura? Porque nós temos na legislação trabalhista 3 palavras importantes, que é a advertência, a suspensão e a demissão. Isso é próprio do direito trabalhista. Então, para não confundir isso, eles usam o termo censura, tá? Tranquilo? Que é uma espécie de uma advertência, mas tem um detalhe importante, agora que a coisa pega. Quando você recebe esse documento vai para a sua ficha funcional. Então você passa a ser um ficha suja, tá certo? Então você tem ficha limpa ou ficha suja. E esta menção na sua ficha profissional te acompanha ao longo do tempo. Então, se depois de 10, 12 anos de serviço, você se destaca no seu trabalho e é lembrado para ocupar um cargo importante por competência, não por orientação política. Por orientação política, vocês sabem que a competência não é o fundamental. O fundamental é a tua importância dentro do partido político. Neste caso, o que vai acontecer? Se tivermos dois profissionais com o mesmo nível, vai prevalecer aquele que tiver uma ficha corrida melhor. Então, o reflexo de uma censura na sua vida profissional, ela é de longo prazo. Ela pode não ocasionar nada no momento sempre ocasiona algum desconforto, mas no longo prazo isso complica. E lógico, quanto mais menções negativas alguém tiver, mais chances ele terá de repente ser colocado em segundo plano numa eventual situação de carreira. Então, estou dizendo isso para que vocês estudem isso com mais atenção, além do fato de valer ponto, ele é uma forma de se entender como é que funciona o serviço público. Daqui, então, ficou guardada essa informação importante? Você responde pelo Código de Ética 24. Daí eles contam, então, algumas historinhas como essa. Um servidor público se envolveu num conflito, né, que resultou em agressão física no seu condomínio, tá? E aí socorreu à meia-noite de um domingo, e aí ele pergunta:
isso é considerado uma falta ética ou não? A resposta é. Ok? É uma falta ética. Diga. Então, se uma pessoa recebeu uma censura, nunca mais sai da ficha dela. Na verdade é assim, ó, você sabe que a legislação brasileira é forte, né? Então o que acontece? Se for algo assim que vai ficar marcado na tua vida, daí você coloca advogado em cima, mas acontece que sempre fica aquela historinha. Você vai ter que fazer como nós fazemos na área do direito privado, né? Se qualquer um de nós estiver envolvido em algum problema, nós vamos nos defender para tentar tirar isso de lá. Mas de uma forma geral, quando se chega a colocar lá, não tem muita saída pelo seguinte, porque é dado o direito de defesa a quem é acusado, não é uma coisa impositiva, né? Não é como a área de departamento pessoal, que quando o cara dá uma advertência, não pode recorrer. Depois de um tempo, a advertência também sai da ficha, né? Exatamente. Então, na censura não, a censura é histórica. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, nós temos aí, então, um outro assunto que está aí na apostila também, a figura da comissão de ética, e a comissão de ética que julga. Se entende que se a comissão de ética receber a denúncia, te ouvir o acusador e te condenar, e tem certas coisas que são terríveis, né? Como, por exemplo, situações como utilizar estrutura da instituição para fazer uma melhoria lá na tua propriedade particular. Pô, essa não tem como, você vai se defender como? O prefeito tem muito isso, né? O cara pega e leva lá para fazer uma estrada lá na chácara dele, pô, como é que você vai dizer que ele não foi antiético? Lógico que foi ele. Tá? Agora, uma situação, por exemplo, como uma briga com o vizinho, essa dá para negociar, né? Porque sempre tem um argumento para dizer que o vizinho que te agrediu, etc, etc. Mas o importante é você entender que você, na prova, vai dizer que é 24 horas. Tranquilo? Bom, aqui nós já falamos sobre isso e agora vamos entender bem. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético na sua conduta. Veja que a afirmação aqui é forte, né? Coloquei inclusive ela com tarja. E o detalhe principal está aqui, ó. Ele não decide só entre o que é legal ou ilegal. Então, sob o ponto de vista do direito administrativo, tem toda uma legislação que você vai ter que responder na prova, que fala só do que é legal ou ilegal. Certo? Aqui, ó, a ética vai além. Ela fala do justo, do injusto, do conveniente e inconveniente e principalmente, ó, do honesto ou desonesto. Então, quando a gente fala em ética, a gente está falando se aquilo é honesto ou desonesto. Então, vamos a um exemplo muito comum. A gente vê isso toda hora. Um determinado político pegou um avião da FAB para ir assistir um jogo da Copa do Mundo. Levou toda a familhança dele. Aí o repórter vai lá, enfia o microfone na cara dele e diz assim: político, você fez um negócio que você não podia fazer. Aí qual é a resposta mais comum? Mas a lei permite, o meu cargo dá o direito de usar a estrutura da instituição. Então o que ele fez? Ele respondeu sobre o direito administrativo. Legalmente ele pode usar a FAB porque ele ocupa um cargo importante que permite isso. O que falta nesse momento? Um repórter daqueles porreta que dissesse para ele assim: escuta, e quanto ao artigo 37 da Constituição, que diz que é imoral você usar o avião, e quanto ao Código de Ética, que diz que é imoral. Nenhum repórter faz isso porque é frouxo, né? Não tem essa coragem de dizer isso, porque sabe que depois o cara vai fechar a porta para ele, etc. E ele acaba segurando as pontas, né? Aquela ideia de não se posicionar contra ou a favor. Mas, sob o ponto de vista, então, dessa situação, legalmente pode estar correto, mas moralmente, eticamente. Então fica bem claro aqui, é muito importante esse artigo, porque deixa bem claro que a ética vai além da legislação. Ou se você quiser afirmar dessa forma, também está correto, que existem leis que não são éticas. E nós sabemos que elas existem.
E não é no Brasil, né? É no mundo inteiro. Então fica bem claro que a ética, ela é maior do que a área jurídica. Se você falar isso com um advogado, ele se arrepia inteiro, né? Cara, não sei, você não pode colocar a Constituição em discussão, etc, etc, etc. Olha, a Constituição, ela existe e nós temos que respeitá-la. O que nós estamos dizendo é que, eticamente, eu vou além da Constituição. Eu não contrario a Constituição, certo? Eu vou além da Constituição. Por quê? Porque nós falamos antes do intervalo, por isso que essa primeira parte da aula foi importante. É a nossa consciência que diz. Ora, a consciência é maior que a Constituição. Você não pode dizer assim, ó, eu fui antiético porque a Constituição permite que eu seja antiético. A Constituição não diz que você tem que ser antiético, em lugar nenhum. Ela não entra nesse assunto. Esse assunto aparece lá para frente, na tua consciência. Ficou tranquila essa ideia? Então, fica bem claro nesse texto, e se perguntarem isso, você vai responder que sim, é que honesto e desonesto vai além do legal e o ilegal. Valeu? Outra coisa importante aqui, ó, anota aí, sinônimo de honesto, probo. Probo. Então, se você for ver a legislação fala em improbidade administrativa, não fala? Ora, se probo é sinônimo de honesto, improbidade é sinônimo do quê? De desonestidade. Então está na lei, sim. Está na lei. Ficou tranquilo isso aí? Que é o grande problema do Brasil. O pessoal se esconde na lei. A lei é uma lei boa, uma lei que dá muitos direitos, né? Ela é reflexo de um período anterior que nós tínhamos poucos direitos. E aí o cara diz, não, mas eu tenho esse direito. Ó, tudo bem que você pode exercer seu direito, mas você acha moralmente correto? Aí bagunçou, né? De novo aqui, ó, o servidor público deve colocar o bem comum em primeiro lugar. Coloquei em negrito aqui para ficar bem claro isso aqui. Então caiu recentemente num concurso que o servidor público deve colocar o Estado em primeiro lugar. Errado. Só que tem que ter uma coisa escrita antes para ficar certo. Tem que estar escrito aqui, ó. Sob o ponto de vista ético, o servidor público deve colocar o bem comum em primeiro lugar. Se a questão for da área jurídica, vai aparecer assim, ó. Sob o ponto de vista do direito administrativo, o servidor público deve cumprir a legislação vigente. Opa, certo. Entenderam? Então depende do que está escrito na abertura da questão. Você tem que identificar se a questão é de ética ou se a questão é do direito administrativo. Então, isso vai exigir mais atenção sua na hora da prova, né? Você tem que ver se está respondendo. Se você estiver respondendo sobre direito administrativo, é muito importante lembrar disso. Ou sobre direito constitucional, tá? Você vai responder o que está na lei, o que está na Constituição. Mas se eu falo sobre o ponto de vista ético, eu vou além. Mas não se está dizendo em momento nenhum que para ser ético eu tenho que contrariar a lei. Você não contraria a lei. Você obedece à lei e oferece a mais. Esse é o caso do avião aí, né? Eu posso usar o avião? Bom, mas eu preciso usar o avião. Entendeu? Eu posso, mas eu preciso. Entendeu? Eu ganho o suficiente para, de repente, até alocar, né? Alugar um avião para fazer uma viagem? Ganho. Bom, então eu vou alugar o avião, porque eu sou ético. Ficou tranquilo? Ok? Então tá aqui, ó. O servidor público deve colocar bem comum em primeiro lugar, buscando equilíbrio. Olha aqui, ó. O equilíbrio. Olha, presta bem atenção agora. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Então, a lei permite, mas, isso aqui era realmente necessário? Tá? Será que esse avião não tinha que ficar à disposição para um uso de outra autoridade que precisasse mais naquele momento? Aqui tem uma parte muito importante que fala da remuneração do servidor público, é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos e até por ele próprio. Então o que ele está dizendo aqui?
que você tem que buscar a moralidade administrativa. Por quê? Porque você é remunerado pelo tributo, e o tributo é da população. É uma coisa que está se batendo muito nos concursos atualmente, tá? Quem é que em última análise é o que viabiliza o seu salário? Quem viabiliza o seu salário é o cidadão. Porque da onde que vem a grana que você, como servidor público, vai levar para casa uma boa vida? Vem do tributo. O agente público, a autoridade pública apenas administra um tributo. Então o tributo chega, cai na caixa das instituições governamentais e nós elegemos pessoas que depois nomeiam outras pessoas para dar destino a esse dinheiro que está lá. Mas esse dinheiro é da população. Então a ética tem que trabalhar dentro dessa linha de raciocínio. Por isso que ele diz aqui, ó, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente. Tem mais texto aqui, mas o que você tem que guardar é isso aqui, tá? Então está aqui embaixo agora, ó, a moralidade administrativa, e vocês já sabem o que é moral, se efetive como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em favor da legalidade. Tranquilo? Todo o texto ele diz isso. E as questões trabalham muito essa ideia. A moral, a ética vai além da legalidade. Mas nunca está se dizendo que é julgadora da legalidade, tá? Se entende que está na lei é justo. Tá, aqui da mesma forma, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. Tá? Já que como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Quer dizer, você tem que trabalhar pelo êxito do serviço público. Por quê? Porque você é também parte deste público. Sua família é, né? Seus familiares, seus amigos, sua comunidade é. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Então, nesse item 6, volta de novo aquela ideia. Está aqui, ó, bem claro. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito de vida funcional. Você vai dizendo assim, pô, mas isso está sendo repetitivo, mas é que tem uma palavrinha aqui que eu queria que vocês anotassem. A palavra acrescer. Tá? Então, atenção. Tem determinadas circunstâncias na vida profissional em que a comissão de ética pode se reunir para elogiar você. E isso vai para a sua folha de serviços também. Então, inclusive, situações como essa. Você eventualmente teve um problema de relacionamento dentro da instituição e você se posicionou no sentido do melhor para a população. Então, há a possibilidade, sim, do Código de Ética ser a seu favor. Lógico que, na maioria das vezes, ele é usado contra um infrator, mas ele pode ter essa condição de mérito. Tem a figura do herói aqui, sabe qual é a figura do herói, né? Sabe o que é o herói, né? O herói é aquele cara que não conseguiu escapar com vida de uma determinada situação, embora ele quisesse escapar, mas não conseguiu, tá? Então ele vira herói. Então nós temos aquela situação muito, muito conhecida no Brasil de um sargento do exército que estava no passeio público lá, né, no Jardim Zoológico, e uma criança caiu no meio das ariranhas. Ele se atirou lá, salvou a criança, mas ele morreu, tá? Daí então ele recebeu na sua ficha funcional um acréscimo da situação. Ele foi promovido a tenente pós-mortem, tá? Pô, bacana, né? Mas também não precisava ter morrido, né? Era melhor que ele fosse promovido a tenente sem ter morrido. Mas esta é uma situação de acréscimo ao conceito. Então você pode ter tua ficha melhorada com o Código de Ética, embora não seja o mais comum.
mais comum, a não ser nos casos de morte da pessoa, que daí ela recebe aquele título de herói dentro do processo, e se for o caso, às vezes é aposentado com uma classificação melhor pelo fato do ato heróico, não aparece muito, mas pode. Importante que se aparecer na prova, não estou falando de prova, né? Se aparecer na prova que os atos e fatos de conduta do dia a dia podem acrescer ao conceito de vida funcional, você vai colocar então que está correto, tá? Essa pergunta ainda não apareceu em prova, tá? E os caras andam caçando umas perguntas diferentes, faz tempo que isso aí está caindo em prova e está meio manjado já os temas, né? Então esse aqui é um detalhe importante. Guardaram essa informação? Tranquilo? Então, na maioria das vezes que se apronta aí fora, vai contra. Mas se fizer uma coisa boa, vai a favor. Aqui, ó, muito importante para a Polícia Federal isso aqui, ó. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Por que essa pergunta é importante para a Polícia Federal? Porque a Polícia Federal trabalha com muitas informações reservadas, né? Seja de resultado de investigações, seja como resultado do não abrir informações futuras. No entanto, para fins de concurso, ó, se só pode conservar em sigilo aquilo que foi declarado previamente como sigiloso. Então nós temos aí, por exemplo, o caso que a Polícia Federal trabalha muito, de eventuais operações em que o juiz declarou o segredo de justiça. Bom, se o juiz declarou o segredo de justiça, o assunto não pode ser informado para terceiros. Se ele não declarou em segredo de justiça, não existe nenhum documento dizendo que esse processo é sigiloso, nós temos que respeitar o que está no artigo 37. O artigo 37 diz que deve haver publicidade. Mas sempre lembrando que isso aqui é a resposta do concurso, né? Não significa que depois você vai se comportar assim. O importante é que é bem claro que se um determinado processo não é declarado sigiloso, ele deve ser publicado. Então não é você que decide, você como servidor público, que decide o que deve ou não deve ser publicado. Tudo deve ser publicado, é a regra. E processos previamente declarados sigilosos são as exceções. Tá claro? Então, é a diferença que existe entre o que era no século passado, principalmente na Constituição e nas constituições anteriores, e o que é hoje. Nas constituições atuais, o sigilo é a exceção. Nas constituições anteriores, o sigilo era a regra. A divulgação era a exceção. Essa que é a diferença. Tranquilo? Beleza? Nenhuma dúvida está aqui? É fácil, né? É fácil, é só pegar a lógica. Outra, o servidor não pode omitir ou falsear a verdade, tá? Não cabe, então, ao serviço público dar meia informação ou melhorar a informação. Na área de segurança isso é muito comum. Na área de segurança é muito comum se omitir a informação ou até dar uma justificativa diferente. Sob o ponto de vista do decreto 1171, isso não pode. Tá? Sempre vai ter que estar escrito sob o ponto de vista da ética. Aqui fala uma coisa bem feijão com arroz, tá? Mas é importante lembrar. Cortesia, boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, é erro. Aqui, se você tiver no concurso, aí vocês prestem bastante atenção nisso, a disciplina que envolve a administração de materiais e patrimônio, no último concurso teve, você vai responder isso lá. Se não tiver, a pergunta aparece em ética. As duas deixam bem claro o seguinte: você não é dono
dos bens colocados à sua disposição, tá? Então, por exemplo, uma arma, uma viatura ou um uniforme, você não é dono, tá? Você está recebendo um material que é do Estado, que está sendo colocado sob sua guarda. Principalmente se nós falarmos em Polícia Federal em termos de armamento, em termos de viatura, tá? Em termos de equipamentos de uso na área administrativa, computador, laptop, etc, etc. Nada é teu. É propriedade do Estado que está à sua disposição. Consequentemente, é obrigação tua evitar qualquer tipo de deterioração desse bem. Se vocês tiverem no edital administração material e patrimonial, lá está bem claro isso aqui. Se não aparecer lá, você tem que saber que a regra é a seguinte, do seu ponto de vista ético, que é onde pega isso aqui também, você não é proprietário de nada. Você apenas recebe, carregam para você e você é responsável pela guarda. Tanto que quando você muda de cargo, você deve prestar contas desses bens que ficaram sob tua disposição. Tranquilo? A ideia é só guardar isso. Você não é proprietário de nada. Você apenas recebe a guarda. Fechado? Vamos para outra. Deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários de serviços públicos. No Brasil, nós estamos com esse problema aqui com bastante intensidade. Olha a situação. Você pede qualquer documento, qualquer certidão e o cara diz, ó, vai levar 5 dias, vai levar 10 dias. Nós temos aí o caso que foi bem trabalhado na tragédia de Santa Maria. Qual era o problema na tragédia de Santa Maria? O alvará foi vendido, está bem claro isso aqui. Então tem uma regra tem uma expressão no serviço público burocrático que os críticos mencionam sempre, que é assim, ó, o serviço burocrático cria dificuldades para vender facilidades. Sob o ponto de vista de ético, aqui que a coisa está pegando. Tá? Tem que fazer fluir as coisas têm que acontecer, não pode ficar segurando, tá? Para de repente pedir uma propina por fora ou algum tipo de favor. Tá? Ou até para parecer o funcionário público bonzinho, servidor público de primeira qualidade, que olha, agora que você me pediu, então eu vou fazer bem rápido para você. Tá? Então, a regra é a seguinte, não se deixa ninguém à espera. Aí, de novo, você tem tendência a errar essa questão se você passou aí recentemente por uma experiência de ficar na fila aí de um SUS, ou de uma delegacia, né, ou de uma escola, e daí então você assim, cara, isso aqui tá errado, pô. Eu tô vendo um monte de gente aí cheio de fila, e aí você perde ponto. Por quê? Porque você não vai responder o como é, você vai responder o como deveria ser. Como deveria ser? Não tem que ter ninguém esperando coisa nenhuma. O serviço público tem que ser tão ágil quanto é o serviço privado. Se você vai num shopping, pega aquela fichinha lá na área de alimentação e o cara começa a demorar um pouquinho para sair teu prato, você faz lá e dá uma xingada no cara, não dá? No serviço público, a população é dependente daquilo, então ela não pode xingar. Se xingar, o cara acaba botando ele no fim da fila. Tá? Ele não tem opção. Num shopping, você pega essa porcaria dessa ficha que eu vou comprar ali, que ali o cara me atende melhor. Tá? No serviço público nós não temos isso. Mas isso não dá o direito ao servidor público de abusar dessa espera, seja na fila ou seja na entrega em termos de dias. E aí você, como eu falei, você corre o risco de errar a questão, porque você começa a usar a tua experiência pessoal. E daí você vai dizer assim, não, isso aqui não pode estar escrito. Senão não poderia ter fila. Ora, não poderia ter fila. Tem porque a população não tem escolha e se obriga a ficar na fila. Então veja que até fila pode cair na prova
E é provável que caia, é uma pergunta boa para se fazer, porque ela é tão simples, que você às vezes erra, porque ao invés de falar um como deveria ser, você fala como é. Então lembre que é como deveria ser. Como deveria ser? Não deveria ter fila. Não deveria ter espera. Fechado.